Tá, eu vou retomar aqui para gravar para aqueles que não puderem ver. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao CPC 47, né? Vocês viram, com base na videoaula ficou gravada, alguns pontos importantes desse pronunciamento. E aqui eu trouxe um exemplo, considerando que ainda não... Ele já foi visto, mas aqui eu trouxe de uma outra forma. E vamos complementar esse entendimento com as demonstrações contábeis que eu vou mostrar para vocês das empresas. Nós vimos praticamente 4 situações. Quando o ajuste a valor presente ele é relevante, né? Quando há vendas a prazo e esse efeito do valor do dinheiro ao longo do tempo é relevante, eu devo utilizar uma taxa de desconto e trazer a valor presente. Quando a receita deve ser reconhecida quando houver o cumprimento das obrigações de desempenho. Essas obrigações de desempenho, elas podem ser cumpridas durante um longo período de tempo, como é o caso da construção civil, ou num ponto específico, né, pontualmente naquele período, como é o caso da maioria das transações. Vendi um produto, entreguei ao cliente, cumpri a obrigação de desempenho, a receita pode ser reconhecida. Então, para essas situações, nós vimos que, em relação àquelas receitas, aquelas obrigações de desempenho que elas são cumpridas ao longo do tempo, como é o caso da construção civil, é mais apropriado que a receita seja reconhecida de acordo com o estágio de conclusão do empreendimento, da obra, enfim, utilizando o método POC, que é o método da percentagem completada, ou a medição da obra feita pela área de engenharia. Esses são os métodos mais comuns. Em relação à receita, num ponto específico, né, como você vai comprar um lanche e, enfim, quando que essa empresa, a lanchonete, vai poder reconhecer a receita? No momento que está entregando o lanche a você, ou seja, pontualmente naquele momento. Nessas situações, a empresa também deve fazer estimativas se é um produto, se são bens, né? Precisa fazer uma estimativa de quanto que desses produtos possivelmente podem ser devolvidos. Então, a venda, a receita deve ser reconhecida pelo valor que a empresa estima ser líquido de realização, incluindo as devoluções. E o efeito do valor do dinheiro do tempo, né? O ajuste ao valor presente, que vai ser também uma conta redutora lá dos clientes. Nesse exemplo aqui em específico, é um cliente que está adquirindo um computador e ele teve direito a um voucher de 25% de desconto comprando dentro dos próximos 60 dias. A empresa estima, de acordo com o perfil de consumo desse cliente, que ele irá comprar, em média, R$ 500. E a chance dele utilizar esse voucher é de 80% com base em histórico do perfil do cliente traçado, né, obtido através da área de vendas. Então, a área de vendas é quem tem todo esse controle. Nessas condições, aqui, o cliente adquiriu um computador e ganhou um voucher para ter 25% de desconto em compra nessa loja. Esses 25% estão condicionados a essa venda do computador. Porém, os demais clientes, inclusive ele, caso não tivesse comprado o computador, teria direito a 10% de desconto também nos próximos 60 dias. Então, aqui nós temos, primeira coisa, 2 obrigações de desempenho. A primeira é o quê? A venda do computador. A venda do computador, acredito que vocês não têm maiores dúvidas. A loja entregou o computador ao cliente, reconhece a venda, portanto, vai reconhecer a receita de vendas, vai reconhecer a saída desse produto do estoque. No entanto, o voucher tem outra obrigação de desempenho, que é justamente qual? A empresa concedeu desconto dentro dos próximos 60 dias para as compras feitas por esse cliente na loja. Então, são obrigações de desempenho, obrigações de performance, que são satisfeitas, digamos assim, em períodos de tempo diferentes.
Então, implica dizer que eu não posso reconhecer todo esse valor como receita, porque se o reconhecimento da receita está vinculado ao cumprimento da obrigação de desempenho, e eu tenho duas obrigações de desempenho aí, que elas são cumpridas em momentos diferentes, então eu vou poder reconhecer parte da receita quando eu entreguei o computador, parte da receita quando o cliente utilizar esse voucher ou quando esse voucher expirar. Para isso, o preço do computador não há grandes dúvidas, né? Já foi estabelecido em R$ 2.000. Em relação ao voucher, iremos determinar o valor, mensurar o valor desse voucher, né? Porque até então ele está em percentual, 25% de desconto. Tá, mas se ele comprar R$ 500, ele vai ter um desconto X. Se ele comprar R$ 100, ele vai ter um desconto Y. Como que eu vou estimar o valor desse voucher, considerando o perfil de consumo desse cliente? Então, nessas condições, com base na área de vendas, estima-se que esse cliente, ele irá fazer compras de R$ 500 após a aquisição desse computador. 15% de desconto seria o desconto incremental. O desconto incremental por quê? Foi dado um voucher de 25%, mas todos os clientes nesse período têm um desconto de 10%. Então, o desconto incremental seria de 15%. E 80% que é a probabilidade de compra desse cliente. Então, para atribuirmos valor ao voucher, seria multiplicarmos 500 por 15%. Nisso encontraríamos o valor de 75 multiplicados pela probabilidade de 80%, 60. Então, é como se esses dois produtos individualmente, eles totalizassem R$ 2.060. E aí eu vou verificar quanto que representa cada um dentro desse percentual. Claro, o cliente não pagou 2.060, o cliente pagou 2.000. Justamente eu preciso identificar quanto está vinculado ao voucher e quanto está vinculado ao computador, porque eu só vou poder reconhecer nesse momento a receita relativa à venda do computador, uma vez que houve o cumprimento da obrigação de desempenho, que é a entrega do produto ao cliente. O voucher, o cliente pode usar hoje, ele pode usar daqui a 60 dias, ele pode usar daqui a 45 dias. Então, eu preciso reconhecer no momento adequado, tá? Então, em relação à proporção, considerando o valor total de 2.060, R$ 2.000 corresponde a 97,1% desse combo, digamos assim. E R$ 60 corresponde a 2,9%. Multiplicando os percentuais pelo valor da venda total, nós temos que R$ 58 é do voucher e 1.942 é da venda do computador. O que é que eu quero dizer com isso? Nessa venda do computador de R$ 2.000, 1.942 corresponde à receita de vendas desse equipamento e R$ 58 corresponde ao voucher de desconto que foi concedido a esse cliente. E esse voucher eu não vou poder reconhecer como receita nesse momento, até que ele seja utilizado ou que ele se expire, tá? Por que eu trouxe esse exemplo? Isso é muito comum nas companhias aéreas. As companhias aéreas, como todos vocês sabem, trabalham com programas de fidelidade. Smiles, Latam Pass, Azul tem o seu programa de fidelidade também. Então, como que as companhias registram essas milhas? E é justamente o que nós vamos ver daqui a pouco nas notas explicativas do Smiles. Alguma dúvida até aqui? Eu fiquei só mais ou menos em dúvida com relação que você está descontando para daí depois apropriar esse valor de 60. Não de 60, de 58, né? É que daí o total você diminuiu 60, né? O total era 2.060 e diminuiu 60. Não, R$ 60 é o valor da venda de cada um desses produtos individualmente. Só que o valor da venda não foi 2.060, foi 2.000, porque a venda não foi
compre um computador e por mais R$60 leve um voucher. Não, o valor da venda foi R$2.000 e você ganhou um voucher de 25% de desconto. Ah, tá embutido, entendi. Tá embutido. Entendi. Obrigado. Então, nesse caso, nós vamos efetuar a venda do computador, tá? Com esse voucher. Então, a empresa recebeu em caixa ou na conta de clientes o valor de R$2.000 referente à venda. O valor correspondente ao computador em específico, eu reconheço de imediato como receita de vendas, uma vez que, conforme o CPC 47, houve o cumprimento da obrigação de desempenho, que seria a entrega desse produto ao cliente. O voucher, eu não posso reconhecer junto com essa receita de vendas, uma vez que está sujeito à sua utilização ou a esse crédito se expirar. Esse crédito não, desculpa, esse desconto se expirar. Então, eu vou reconhecer como um passivo diferido no passivo circulante, já que o cliente tem até 60 dias para usar, e vou ver se o cliente vai usar ou não, embora tudo isso posteriormente vá para o resultado na forma de receita, mas nesse momento não, tá? Então, é o caso que ocorre com as companhias aéreas. As companhias aéreas têm um alto valor de passivo diferido justamente das milhas que os seus clientes têm. Então, essas milhas que você tem na sua conta, seu pai tem na conta dele, a companhia aérea não pode reconhecer isso ainda como receita. Isso porque, quando você for emitir um bilhete através de milhas, também não vai poder reconhecer a receita ainda, somente quando você utilizar o serviço, que é o serviço de transporte aéreo. Então, até esse momento de efetivamente você utilizar a passagem através da utilização do voo, tudo isso vai ficar como um passivo diferido, como se fosse uma receita antecipada. E aqui, no caso da venda do computador, eu teria que também, né, dar baixa no estoque. Reconhecer o CMV e dar baixa no estoque. Aqui eu não fiz, né, porque não foi atribuído custo ao computador, e o que a gente quer aqui em si é segregar essa receita de vendas e essa receita antecipada na forma de passivo diferido. E aí, num determinado momento, conforme o enunciado, o cliente comprou R$200 de produtos. Ele comprou R$200 e tinha 25% de desconto, ou seja, ele pagou R$150. Então, foi o valor que a empresa recebeu por essa outra venda posterior, tá? Então, como que ficaria esse lançamento dessa venda seguinte? Que foi a venda que o cliente utilizou o voucher. Esse passivo diferido aqui, que eu estou diminuindo ele, é justamente a receita antecipada que eu havia reconhecido no momento da emissão do voucher para esse cliente. Então, foi feita uma estimativa que esse cliente iria comprar R$500. E a chance dele resgatar esse voucher era de 80%, conforme estimativa da área de vendas. Como ele só comprou R$200 e a estimativa total realizada foi de 500, significa que o valor da compra dele correspondeu a 40% do que havia sido estimado. R$200 corresponde a 40% de 500. Então, isso significa que eu vou reconhecer também 40% do valor do meu voucher que está lá registrado como um passivo diferido. Então, isso implica dizer que nessa compra, esse meu passivo diferido, referente ao voucher de R$23, né? Referente à parte do voucher de R$23, eu vou reconhecer agora no resultado como receita. Então, perceba que eu vou ter a receita de 150, né? Já que nesse caso foi o valor já com desconto, e parte do voucher de 23. Então, isso implica dizer que haverá o reconhecimento de uma receita de vendas de R$173.
Só que se vocês observarem, o voucher lá está de 58. E eu reconheci, né, diminuí o meu passivo diferido, a minha receita antecipada, e levei para o resultado daqueles 58, 23. Implica dizer que ficou um saldo de quanto? De 35. Esse saldo de 35, dessa receita antecipada de 35, existe duas possibilidades. O cliente voltar a usar dentro dos 60 dias, que não foi o caso, aí eu volto mais uma vez a fazer, dependendo do valor da compra, algo parecido com o que acabamos de fazer agora, ou o cliente não usar mais e esse crédito, digamos assim, em desconto expirar, que vai ser o que aconteceu aqui, né? Então, se o voucher venceu e o cliente não usou, entende-se que a empresa cumpriu a sua obrigação de oferecer o desconto ao cliente por aquele determinado período. Então, agora sim, eu devo reconhecer da baixa no meu passivo diferido, que é a minha receita antecipada, e reconhecer isso no resultado de imediato, não de imediato, mas nesse momento que esse desconto, esse crédito na forma de desconto, ele expirou. Ok? Professora, eu estou com algumas dúvidas. Acho que essa parte de reverter aí o que sobrou do voucher em receita, acho que é o mais tranquilo, de certa forma. Nunca tinha imaginado que seria feito dessa maneira. Agora, no passo anterior, é que eu fiquei um pouco confuso no seguinte: o desconto que ele tinha lá era 25%. Foi Sim, aplicado o 25%, ou seja, cobrou-se apenas R$ 150 dos 200. sim, E ainda assim, a professora está lançando somente 40% do desconto que ele tinha disponível, do valor total que ele tinha disponível de voucher. sim. Por quê? Porque se você lembrar aqui, você entendeu como chegamos a esse 58? Sim, isso eu entendi. Estava embutido, daí a professora desembutiu para deixar para uso futuro. É, que na verdade foi feita uma estimativa que esse cliente, ele iria ganhar esse voucher de 25% e que ele, com base no seu perfil de compra, compraria em média R$ 500. E Isso, a chance dele fazer essa compra era de 80%. Então chegamos a esse valor aqui de 58. Se você olhar aqui, ó, foi justamente os R$ 500 a estimativa de compra, os 15% de desconto incremental, né, já que todos os clientes tinham 10% de desconto, então o desconto incremental para esse cliente foi de 15% e a probabilidade de 80%. Chegamos aos 58. Multiplicados, né, claro, os 60 pela probabilidade de 2, os 2.000 multiplicados por 2,9%. Em relação a esses 23, quando eu fiz a estimativa inicial dos 58, era com base em compra de quanto? De 500, 500. O cliente comprou quanto? 200. 200. Então, 200 corresponde a 40% de 500. Então, significa que eu vou apropriar 40% dessa receita antecipada. Tá, ele é proporcional, então, ao valor que foi consumido, vamos dizer assim. Isso. Tá. É que para mim ficou confuso no seguinte sentido. Eu entendi essa proporção do 40%, só que, assim, Eu acho que eu estou eu entendendo sua dúvida. O desconto dele foi 50. Se eu tenho 58, por que eu não reconheci 50? É isso? é mais ou menos isso. Mas acho que eu estou entendendo o seguinte: o valor de venda, ou seja, a receita de vendas, independe de valor anterior, certo? Certo. Então, eu posso colocar qualquer valor em receita de vendas, inclusive um valor que possa me dar prejuízo, mas eu posso colocar lá. E aí, a partir desse Peraí, valor. você fala em receita de vendas aqui de 1948 ou aqui de Não, não, 173? a venda mesmo, 150. Tá, 150. Porque daí, a partir desse valor aqui, não importa qual seja ele, que daí eu vou aplicar os percentuais proporcionais que já tinham sido calculados anterior. É isso? isso. Só que se considerando uma estimativa para venda de 500, né? Por exemplo, se é, o cliente comprasse R$ 400 ao invés de 200, certo? Sim, Se ele tivesse comprado R$ 400, o desconto dele seria de R$ 100, concorda? perfeito. Seria de R$ 100.
Daí, os R$ 400 em relação aos 500, que foi a estimativa de compra que foi feita para ele, seria de quanto? De 80%. 80% dos R$ 58 corresponde a 46. Ou seja, eu ia reconhecer aqui no passivo diferido a apropriação dele de R$ 46. E a receita de vendas, no caso, ele iria pagar 300, você concorda? Isso, 300 mais 48, 46. 300 mais 46, exatamente. Não sei se ficou claro para você. É mais ou menos eu estou entendendo. É porque realmente, assim, no primeiro momento, que eu nunca tinha visto isso, não fazia ideia de que funcionava dessa maneira. Eu achava que esse passivo diferido, esse débito, ele deveria ser na mesma, vamos dizer assim, não é a mesma proporção. No mesmo valor do desconto, né? Isso. Mas então não tem nada a ver. Na verdade, eu estou com Não, a estimativa anterior, não no tem nada a ver, percentual exato. dessa estimativa anterior já calculado. Isso. Entendi. Nossa, é bem complexo isso, professor. Por isso que é muito importante fazer essas estimativas. Aí entra a questão do conservadorismo, né? Você ser o mais conservador possível, porque se aqui, por exemplo, o cliente comprasse R$ 600, você só tinha estimativa para quanto? Para 500. Para 500. Então, você iria, digamos assim, complicar a tua vida, entendeu? Porque você iria registrar você iria reconhecer todo o passivo diferido e o desconto você não teria como lançar, né, nessa receita antecipada, como foi feito aqui. Você teria que lançar de imediato no resultado como despesa, o que a gente sabe que não é, porque foi uma venda que já vinha com esse benefício, digamos assim. Assim, Porque, vamos pensar assim, como que você iria fazer se eu não tivesse falado isso? Como que você lançaria a venda do computador? Beleza, ia lançar normal. Mas como vocês lançariam esse desconto quando o cliente fosse utilizar esse voucher? O mais comum é registrava a venda dos novos produtos e o desconto lançava lá como desconto comercial, vamos imaginar, isso. né? Então, só que o teu negócio, né, já está vinculado. Na hora que você vendeu o computador, você já deu o voucher. Então, você precisa alocar cada macaco no seu galho, digamos, cada parte da venda no seu lugar. Porque você tem duas obrigações nesse momento da venda. Você tem a entrega do computador e você tem o desconto que você forneceu. É a mesma coisa que eu falei na outra aula, de você comprar um carro com a primeira revisão gratuita. Então, no valor da venda, embora diga que a primeira revisão é gratuita, naquele valor da venda, a contabilidade precisa separar quanto é o carro, quanto é a revisão. E a receita referente a esse serviço não é uma receita, é que você vai reconhecer o valor do carro, da venda, por um valor menor, já que tem a revisão gratuita. E como a revisão é uma outra obrigação de desempenho, você só poderá reconhecer essa receita referente à parte da venda do carro relativa à revisão, quando o serviço de revisão ele for prestado. Então, também vai ficar como um passivo diferido, como uma receita antecipada. Entendi. Professora, só mais dois pontos bem rapidamente aqui. Puxa vida, me fugiu, mas um que a professora tinha dado exemplo era justamente se ele tivesse feito a aquisição tivesse feito uma compra acima do valor máximo lá, estipulado de 500. Veja só se eu estou correto. A gente teria aí que fazer no disponível, ele ia receber o desconto em cima apenas dos 500 e aí somaria os 100 a mais, certo? Ou não? Não, vamos trabalhar com números que eu consigo raciocinar melhor. Ele comprou 600. Comprou Aí 600, a aí gente teria separaria 25% aqui, de desconto, que era 150, certo? mas era 150, 25% até 500, né? Não, era até 1.000. Ah, até 1.000. Ah, tá. Era até 1.000, só que a estimativa foi feita com 500, ó. Ah, Entendeu? Ou isso. seja, nesse caso, você teria que ter muita segurança de que o cliente só iria comprar 500 para fazer uma estimativa dessa. Porque, na verdade, ele poderia comprar até quanto?
1.000. Dá 1.000, é. Ou seja, você sendo mais conservador, você deveria fazer uma estimativa com base em 25% de desconto e 80% de probabilidade de R$ 200 em cima dos 1.000, diferentemente de fazer apenas sobre 500. Não, eu queria exercer, na verdade, o raciocínio se ele comprasse a mais do que havia estipulado. Aí o meu raciocínio era, você separa o limite, faz o desconto em cima do limite e aí contabiliza o excedente. Era isso que se faz ou não? No caso, vamos imaginar que o limite aqui fosse 500, era isso? Isso, Fosse 500, então eu só tinha reconhecido um passivo diferido de 58, né? Com base nos cálculos que nós fizemos, certo? isso, E aí ele comprou 600. Ele comprando 600, ele teria 150 de desconto, correto? isso. 25% de 600 é R$ 150. Daí, nós só teríamos feito essa estimativa alocando R$ 58. Com isso, na hora de fazer a venda posterior, teria recebido em caixa quanto? 450, certo? Isso. Daí o passivo diferido eu iria reconhecer como 78 não, 58, É o máximo que tinham calculado. que era o máximo que nós tínhamos calculado. Na receita de vendas, eu só poderia reconhecer quanto? Os 450 com os 58, que Sim. seria 508. E essa diferença, digamos, vai dar uma diferença aí de 92 para efetivamente o que foi, digamos assim, o valor da venda e o que foi efetivamente pago. Concorda? Uhum. E aí esse valor teria que lançar como despesa de venda. Entra como despesa mesmo. Entra. Só que aí você não está, digamos assim, você não está sendo, como que eu posso te falar? Você não está retratando fidedignamente a operação da empresa. Porque não foi uma despesa, né, no curso ordinário do negócio, digamos assim. Você já sabia que você teria que oferecer esse desconto ao cliente. O que você fez foi uma estimativa equivocada. Aqui a gente Compreende? está estimando que é 80%, ou seja, 20% vai exceder isso. Ou não, né? Isso, exatamente. Então, por isso que eu digo, nas estimativas sejam conservadores. Na verdade, um outro exemplo que eu queria ainda só ver rapidamente com a professora, se possível, é o exemplo ali que a professora deu é que o voucher é até no máximo R$ 1.000, né? Apesar de que 80% comprariam até 500. Porém, se ele ultrapassasse esse limite de 1.000, que o voucher permite, o desconto vai ser aplicado somente nos 1.000, faz-se o cálculo em cima dos 1.000, do passivo diferido, etc. E daí o excedente não tem desconto e é incorporado junto na Sim, receita lá, né? sim, sim, já vai Ah, tá. ser calculado como receita. É como se você travasse 25% de desconto até 1.000. Se você comprar R$ 2.000, o seu limite máximo de desconto vai ser o quê? 25% de 1.000, 250. Então quebra na metade ali e entendi. Não, tudo bem, professor. Só isso que eu Tá? queria. Obrigado. Imagina. Prof, Oi. eu me perdi bastante nesse assunto. Deixa eu perguntar. A gente faz uma estimativa primeiro e depois que o cliente faz a compra, né? A gente faz outro lançamento? Sim, porque ele comprou. Nós mulheres gostamos muito de comprar cosméticos pela internet, né? Então, às vezes, você vai lá no Beleza na Web, aí você comprando acima de 299, você ganha um voucher de 15% de desconto na sua próxima compra, certo? Ou seja, você comprou aquela primeira vez, morreu. Só que, como eu já te dei um voucher, diz que se você comprasse acima de 299, você ganhava um voucher de 15% na sua próxima compra, eu já preciso fazer uma reserva desse possível desconto que você terá na próxima vez. Você pode comprar e você pode não comprar. Você pode utilizar esse voucher ou pode não querer comprar mais. Nesse caso aqui,
é como se tivesse sido feita uma segunda compra para, no caso da empresa, a venda, né? Para utilização do voucher. Ficou claro? Sim, entendi. Mas daí, no caso, quando a compra é efetuada, eu conheço a receita de novo. Tá dando retorno. Quando o quê? Eu estou ouvindo o retorno. Quando eu faço a segunda compra, digamos assim, eu tenho que reconhecer a receita de novo, não ia ficar, tipo, meio que a receita em cima da receita ali, um valor meio que duplicado? Não sei se estou falando besteira. Não, é que assim, ó. Nesse primeiro caso aqui, foi a venda do computador, certo? Imagine que você fez a primeira compra. Você comprou um computador. Daí eu te dei um voucher de 25% para sua próxima compra. Então eu tenho duas, é como se eu tivesse que dividir a receita em duas partes. Uma na venda propriamente dita, que foi esse computador que vai ser entregue ao cliente, e a segunda, que é o voucher de desconto que ele pode utilizar, tá? Então, nesse momento, eu reconheço a receita com a venda do computador. Essa parte do voucher que você vai utilizar posteriormente, você concorda que a empresa não sabe ainda se você vai utilizar ou não? Concordo. Então, ela coloca isso como uma antecipação de receita, como uma receita diferida. Entendi. Aí, no momento que você. Qual é a condição para você ter direito ao voucher? Na sua próxima compra, você terá direito a 25% de desconto. Aí, aqui já são outros produtos que você está adquirindo, entendeu? Entendi. Agora ficou mais claro. Então, imagine que você comprou primeiro um computador e agora você está comprando, sei lá. Um teclado. Pronto, um teclado e um mouse, imagine assim. Daí você aproveitou o seu voucher de desconto para aquisição desses itens. Entendi. Beleza. O segundo caso é mais para Professora? provisão do. Peraí, que tá dando retorno. Tá, né? Tá bem ruim. O segundo caso é mais para debitar ali o desconto, né? Para reconhecer o desconto quando precisar E fazer. reconhecer, já que você utilizou o voucher, é como se a empresa tivesse cumprido com a obrigação dela, que seria lhe dar esse desconto que ela ofereceu, né? Então, aí essa receita deixa de ser antecipada, eu deixo de ter um passivo diferido e passo a ter uma receita, de fato, no resultado. Aí, no caso, eu acho que o Jader estava perguntando, mas daí, como eu já estava meio perdida, por exemplo, ali ele reconheceu 23 do passivo diferido, mas ele tinha previsto 58. Eu teria Isso. que fazer essa diferença para zerar a conta? Sim, aí é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Entendi. Depois de 60 dias, o voucher expira. Vamos imaginar que duas situações. Ou você utilizou tudo, ou você utilizou uma parte, e o que você ainda não utilizou, devido à expiração do voucher, aí sim eu devo reconhecer no resultado como receita, porque aí sim a empresa cumpriu a obrigação dela, que era lhe oferecer esse desconto por 60 dias. Se você não usou, foi uma escolha tua, entende? Professora, uma dúvida aqui. Caso eu use esse voucher no valor que o voucher ele bata assim, o preço do produto, eu tinha que reconhecer também? Sim. Você só não vai reconhecer, você vai reconhecer só, no caso, a receita de vendas no valor do voucher, dos 58, vamos imaginar assim. Tua receita, ela foi, digamos, mas dificilmente isso vai acontecer, viu? Porque o desconto é só de 25%. Entendeu? Entendi. Mas se isso acontecesse por algum motivo, daí você reconheceria todo o passivo diferido e zeraria o passivo diferido e iria levar para a receita de vendas. Tá bom, então, entendi, professor. Obrigado. Imagina. Professora? Oi. E se no segundo momento, ao invés de o cliente fazer uma segunda compra, ele não fazer e deixar de ter esse desconto? A gente simplesmente tira da receita isso? Como que faz esse lançamento dele? Se ele não comprar nada, após 60 dias ele não vai ter mais direito a esse desconto, certo? Certo. Então, após 60 dias, o voucher vai expirar. No momento que o voucher expirar, daí
eu dou baixa no passivo diferido, porque você concorda que a empresa cumpriu a obrigação de disponibilizar o desconto por 60 dias, o cliente que não quis usar? Concordo, acho que ficou mais claro. Então, aí, nesse caso que você está falando, de não ser utilizado nada do voucher, eu zeraria o passivo diferido e reconheceria a receita no valor de 58. É o que acontece com as companhias aéreas quando as milhas de clientes se expiram. Então, as nossas milhas, né, o nosso valor monetário de milhas, digamos, é mantido nas companhias aéreas, nos programas de fidelidade, como passivo diferido até a nossa efetiva utilização mediante emissão, não a emissão de bilhete, mas sim o voar mesmo, ou a expiração das milhas. Ok? Entendi melhor, professor. Obrigado. De nada. Professora, eu tenho uma pergunta que não é sobre a explicação, é mais sobre a parte sistemática disso. Ela me parece assim, bem complexo e isso deve estar tudo já interligado, né? A parte financeira com a parte contábil, né? Porque Você fala fiscal e contábil? Exatamente, porque pensa assim, vamos pegar uma grande empresa aí, Americanas.com, por exemplo, vendendo nesse estilo, né? Até gerar toda a parte fiscal para depois chegar lá e jogar para o financeiro, acredito que tem que estar já relacionado, né? Sim, os sistemas eles já são integrados, porque assim, para fins fiscais, você vai ser tributado pelo documento fiscal, né? Então, lá no documento fiscal tem R$2.000, a Receita não quer saber se você deu um voucher de 15%, de 30%, enfim, você vai ser tributado pelo valor cheio do documento fiscal. Uhum. Então, o que acontece aqui com a aplicação do CPC 47 é uma postergação, não sei se vocês concordam, em relação ao reconhecimento da receita, quando eu tenho essas obrigações que elas são cumpridas, essas obrigações de desempenho que elas são cumpridas em momentos diferentes. Então, ao invés de eu reconhecer tudo no momento da venda, eu reconheço parte no momento da venda e parte quando a outra obrigação de desempenho, que nesse caso era o voucher, for satisfeita. Uhum. E outra questão também, eu acho que na hora de formar o custo de um produto, eles já levam em consideração todas essas estimativas, né? Porque Sim. senão aí fica inviável. Você tem que estimar quanto que você vai ofertar de desconto, quanto que é teu frete, quanto que você vai gastar com embalagem. São vários elementos, né? A tributação, se você vender para um estado, quanto que é a tributação, se você vender para outro, quanto que é. Então, tudo isso precisa ser muito bem estimado pela área de vendas, juntamente com a área de controladoria, com a área financeira também. É isso, obrigado, professor. Imagina. Dúvidas, pessoal? Eu acho que vocês estão super curiosos para visualizarem as demonstração da Smiles, né? Aqui eu tinha colocado só alguns pontos, né, que eu já tinha comentado no início da aula de hoje, que é reconhecimento da receita em um ponto do tempo, né, que seria quando as obrigações de desempenho elas são satisfeitas, que é o caso de uma venda convencional, digamos assim. E aí, para o reconhecimento da receita, o CPC exige que essas obrigações de desempenho elas sejam satisfeitas e, por isso, as obrigações de desempenho de um contrato, elas precisam ser identificadas. É um combo TV, telefone e internet. Então, preciso entregar esses 3 serviços separadamente, já que são 3 obrigações de desempenho, para reconhecer a receita individualmente de cada um. Nesse caso que eu falei, de venda com voucher, de vende o carro e tem a revisão gratuita. Então, tudo isso são obrigações de desempenho distintas que são reconhecidas em momentos distintos também. Então, só pode reconhecer a receita de cada um desses elementos quando a obrigação de desempenho ela for atingida. O ajuste a valor presente, quando esse efeito do dinheiro ao longo do tempo ele for material, isso normalmente ocorre, é aplicado com as vendas a prazo, e aí em notas explicativas eu preciso divulgar qual é a taxa de desconto que a empresa utiliza.
Na venda de produtos sujeitos à devolução, eu já devo também, com as estimativas de devolução, registrar a venda pelo seu valor líquido. E aí, mais uma vez, entra a questão tributária, né, já que vocês comentaram, a Receita, o fisco não quer saber se você vendeu um produto e estima que parte dele será devolvido. Ele vai lhe tributar pelo valor do documento fiscal, e se por acaso houver alguma devolução posteriormente, isso vai ser abatido, digamos assim, dentro dos seus tributos a recolher. Só que a IFRS diz que não, né? Que se eu já sei que parte dessas vendas são devolvidas, eu devo registrar a venda pelo valor líquido de devolução. Então, já considerar a devolução no momento de registrar a venda. Essa venda casada, que eu comentei, que era o que nós vimos comentando agora há pouco, e o método POC para o caso de receitas que devem ser reconhecidas ao longo do tempo, como é o caso de ativos de longo prazo. Se a empresa vai vender ela vende uma máquina personalizada, ou é uma empresa de construção civil. Então, nesse caso, há realmente a necessidade da utilização do método POC para o reconhecimento das receitas. Eu vou abrir aqui as notas explicativas do Smiles. O Smiles não permitiu que eu grifasse, porque nos outros elementos acho que eu já tinha grifado para vocês, realçado o texto. Então, aqui, ó, na página 37, primeira coisa, vamos ver o balanço aqui. O balanço, se vocês olharem o passivo, nós temos receita diferente. Percebam dentro do passivo circulante qual é o item de maior expressão no balanço da Smiles. Vocês concordam que são as receitas diferidas? De longe, De longe, né? Daí eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Mas o que ser? Se a gente só visualiza, imagine que vocês não tenham nenhuma informação que eu dei na aula de hoje. Se vocês pegassem hoje esse balanço da Smiles e vissem isso aí, receitas diferidas, o que vocês iriam pensar? eu na verdade, ia achar estranho, né? Ia achar estranho, né? Mas certamente você iria na nota explicativa 19, né? Para verificar o que seriam essas receitas diferidas. Então, vamos nos remeter à nota explicativa 19. Não é nem na 19 ainda, mas aqui ele vai falar do contexto operacional, eu acho. Das práticas contábeis. Então, ó, aqui em receitas diferidas, o que é que a Smile faz? Nos diz: o programa Smiles tem o objetivo de fidelizar seus clientes por meio da concessão de créditos de milha aos participantes. A obrigação gerada pela emissão de milhas é mensurada com base no preço pelo qual as milhas foram vendidas a seus parceiros aéreos e não aéreos, considerado pela companhia como o valor justo da transação. Isso significa que a Smiles, por exemplo, ela vende milhas para Gol. A companhia atua como agente e cumpre com sua obrigação de desempenho no momento do resgate das milhas pelos participantes do programa Smiles, na troca de prêmios com seus parceiros. Neste momento, ocorre o reconhecimento da receita no resultado. Então, isso aqui é quando você resgata em produtos, tá? Então, está dizendo que se você usar as milhas para resgate de produtos no Shopping Smiles, por exemplo, ela vai reconhecer essa receita no momento em que você fizer esse resgate. Daí, depois, ele vem falando aqui, ó, em relação às receitas de milhas. É meio que repetido o que foi falado no parágrafo anterior, tá? Não sei por que eu grifei aqui. Ó, e aqui, justamente, na nota explicativa 19, que lá no balanço tinha as receitas diferidas, aqui ele faz um detalhamento dessas receitas. Então, aqui são os programas de milhas, esses outros
ele deve dizer em algum lugar o que é, e esse breakage, digamos, breakage, sei lá como é que pronuncia, são as milhas que possivelmente irão se expirar, tá? E aí, essas milhas que a empresa estima, né, que vão ser expiradas ou que expiraram nesse período, mas aqui ele fala que são estimativas, então isso vai ser, se as milhas expirarem, posteriormente isso será reconhecido, eu vou dar baixa nessa receita diferida, nesse passivo diferido, e vou levar isso para o resultado como receita, porque aí o cliente não tem mais a possibilidade de resgate, uma vez que as milhas estão expiradas, certo? Certo. Professora, eu tenho, esse exemplo que a professora deu, eu tenho só duas questões. Eu não vi ali, estava como passivo circulante, a receita diferida? Era, né? Sim. Uhum. Ou seja, então, nessa questão do breakage, no próximo exercício, praticamente certo que esse valor ali vai entrar como receita, né? Sim. Beleza. Porque entende-se que essas milhas ele estima que essas milhas vão vencer dentro dos próximos 12 meses, né? Isso. Entendi. E segundo, a Smiles, ela é uma empresa de milhas. Sim. Como é que funciona isso de ela fornecer milhas de um produto que ela não vende? Como assim? E quem vende a passagem é a Gol. Sim. Na verdade, você pontua no Smiles, né? E a Gol compra essas milhas do Smiles para que você consiga, digamos, emitir essa passagem. Embora toda transação que você faça seja pela Smiles, né? Não é pela Gol, quando você vai comprar por milhas. Sim. Mas digo o seguinte, quando ela fornece milhas, ou seja, esse programa de milhas quer dizer que ela deu um crédito futuro para alguém, né? Esse crédito, a princípio, está vinculado a uma aquisição de algo previamente. Só que essa aquisição não foi a Smiles que forneceu, foi uma outra empresa. É que, na verdade, é o contrário. Como assim o contrário? Vamos recapitular desde o início de como você junta milhas. Como que você junta milhas? Você junta milhas comprando no cartão de crédito, certo? Aí é um programa de fidelidade do seu banco com o seu cartão. Daí você tem a possibilidade de transferir para a Smiles. E a Smiles, no caso, ela vai só gerenciar isso em produtos ou em passagens. E no caso das passagens, você tem, sei lá, 20 mil pontos no Smiles. Aí você quer comprar um trecho lá de passagem. Você vai entrar no site da Smiles e vai comprar. Só que é pela Gol. Então, a Smiles é como se ela comprasse esse estoque de passagem da Gol, entendeu? Entendi. Da mesma forma, você pode entrar no Shopping Smiles e você vai achar produtos da Magalu. É a Magalu que está comprando milhas? Não. No caso, a Smiles, ela mantém os seus parceiros, né, que ela chama. Então, a Magalu é um parceiro dela. É que essa pergunta eu ia somar com uma outra questão seguinte. Vamos supor lá o iFood, não sei se a professora usa o iFood. Ele sempre te dá lá um valor para desconto se você atingir lá uma compra fixa na hora, né? Ou seja, ele te dá um voucher antes de você ter uma despesa. Antes de você... ele te dá um benefício prévio. Antes de você ter um gasto, antes de você ter um cálculo qualquer. Sim, são os cupons que você está falando, né? Isso. Sim. Eu vejo a Smiles, em certa forma, quase da mesma maneira. Mas como a professora falou que é o cartão de crédito que converte isso, né? Uhum. De certa forma, você já comprou, né? Você já teve uma transação prévia que foi o uso do cartão de crédito. Então, você já comprou, já utilizou. É que o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Como a Smiles não vende nada, esse dar o crédito para alguém, como é que eu vou te explicar, professor? Ele não tem uma contrapartida prévia, certo? Ele simplesmente, ela simplesmente gera, vamos dizer assim, do nada, um passivo diferido, uma receita diferida. Ela cria a receita diferida para fornecer para alguém no futuro.
É que é assim, Você eu já pensou concordo comigo, por exemplo? quando você fala que a Smiles não vende nada, mas é que assim, no momento que vamos imaginar que seu cartão de crédito se mediu 10 mil reais, você vai ganhar 1.000 pontos. Então, é como se a operadora do cartão, ela não pudesse reconhecer uma receita de 10 mil com as suas compras, porque, na verdade, esses 1.000, para a administradora do cartão, ela vai ter que converter isso em pontos. Então, ela vai, possivelmente, na hora que você escolher a Smiles, ela vai ter que transacionar isso com a Smiles. Essa transferência de milhas, entendeu? Não, eu entendi, professor. É que eu não sei se a professora entendeu a minha pergunta seguinte. Eu vou tentar reformular ela. Como é que a Smiles cria esse passivo diferido? Essa receita diferida? Justamente porque o cartão comprou essas milhas e você ainda não usou. Não sei se ficou claro para você. Na hora que você teve sua fatura de 10 mil e ganhou 1.000 pontos, se você quiser transferir para Smiles, você concorda que até essas milhas expirarem, isso aí vai ficar lá como diferido? Sim, sim. Eu acho que eu estou entendendo mais ou menos. Mas acho que também foge aqui a explicação do professor. Eu estou meio devagando aqui. Não, mas eu acho que eu também estou entendendo o que você está querendo dizer. Tipo assim, como que ela tem uma receita diferida se ela não vende nenhum produto? Não é essa a tua pergunta? Isso, mais ou menos isso. Aham. Mas é que justamente na hora ela vai, digamos, com essas milhas que ela vai fazer essa conversão do valor, ela faz uma estimativa do valor do trecho da passagem que você vai resgatar, tanto que, digamos assim, se não fosse vinculado a um valor monetário, os trechos não tinham valores assim variáveis em pontos. Né? Se você for daqui para Guarulhos, por exemplo, você paga 3 mil, mas se você for daqui para Brasília, já vai ser 8, 10. Então, tem uma certa lógica no que tá no valor cobrado pela Smiles, sabe? Então, no momento que o cartão repassa, lhe dá o direito de. É como se tudo, a mãe, digamos, fosse o cartão de crédito. Porque na hora que você comprou e tem essas milhas, você vai, em algum momento, utilizar. E aí, no caso, o cartão, ele não faz isso. Quem faz isso é a Smiles. Então, ela já passa o direito para a Smiles. Tá entendendo? Não, essa dinâmica eu entendi sim, professor. Eu acho que eu vou tentar pensar talvez numa outra forma de questionar como que eu quero entender melhor. Mas acho que também está fugindo aqui já da explicação do professor. Acho que deixa para outro momento isso. Ok. E aí, pessoal, alguma dúvida mais em relação a Smiles? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Ô, professora, Oi. entrando nessa dúvida do Jader, eu acho que eu não entendi qual seria a onde que vai a duplicidade do passivo diferido. No A exemplo do contrapartida, voucher, isso, a contrapartida, da justamente, Smiles. no caso, sem querer, eu achei aqui, ó. Então, Jader, você está visualizando a tela? Sim, sim. Tá vendo que aqui, ó, dentro do grupo de receita de vendas da Smiles, tem a receita de resgate de milhas expiradas, e aí dentro dessas outras receitas operacionais, ele coloca como a taxa de administração do programa de relacionamento Smiles, né? Que aí, digamos, ele deve dizer mais aqui embaixo mais alguma coisa. Então, significa que a contrapartida, quando essa receita que eu reconheci inicialmente como receita diferida, lá no passivo, a contrapartida dela, no momento em que a receita reconhecida vai ser abaixo na receita diferida, no passivo, em contrapartida do resultado. Que é justamente aqui, ó, os tipos de receita que estão sendo tratadas pelo Smiles. A Smiles, ela obtém receita de quê? Com os resgates de milhas e com as milhas que se expiram que os clientes não utilizam. Essa seria, digamos, entre aspas, a atividade fim dela. Não sei Mas se... a minha questão acho que é do começo, então. A contrapartida
da probabilidade, do cálculo do passivo diferido. Então, no caso, volta lá para o cartão de crédito. Como é que chega no valor que você acha que o cliente vai comprar? O cálculo em si do valor do passivo diferido, é isso que você quer saber? Não, eu quero saber a contrapartida. Da onde vem esse? Que no exemplo do exercício da professora, era o voucher, que era o disponível. Vinha do disponível, em Sim, contrapartida, colocava na receita e no passivo diferido. sim. E daí Aqui esse da também. Smiles, No caso da Smiles, você possivelmente pontua em um cartão de crédito, né? E nesse cartão de sim, mas e crédito, daí esse disponível é o que dentro da Smiles? Se você está no cartão de crédito, é disponível do cartão de crédito, não da sim, Smiles. mas aí o cartão de crédito ele compra o direito de utilizar o programa de fidelidade da Smiles, entendeu? E a partir do momento que você transfere, se vocês observarem toda a transação, você tem no Banco do Brasil o programa de fidelidade pontos para você. Alguém aqui usa? Não. Enfim, no Santander, todo banco você vai ter um programa de fidelidade do banco e você gera esses pontos no seu banco. E aí o seu banco, ele vai comprar o direito de você transferir isso para o Smiles e ele vai pagar o Smiles para que você tenha os seus pontos disponíveis na conta Smiles, entendeu? Não é diretamente com o Smiles isso. É o seu banco que faz a intermediação financeira com o Smiles, com o Latam PES, enfim, com o programa da companhia aérea que você deseja transferir seus pontos. Então, o débito do disponível do Smiles vem do banco, no caso. No caso, não vai vir de nós, né? Sim, tá, agora entendi. Entendeu? E no caso, nós pagamos o cartão. É como aquele exemplo que eu dei para o Jader: 10 mil reais sua fatura, você vai ganhar 1.000 pontos. Só vai poder reconhecer a receita relativa à fatura do cartão, porque você cumpriu, né? A companhia, ó, a administradora do cartão cumpriu a obrigação dela, que era o quê? De fornecer o serviço de intermediação financeira para compra de débito em crédito. E aí, nesse momento, esses 1.000 pontos, ela vai deixar como um passivo diferido. O cartão de crédito. E aí, no momento em que ela transferir isso, é como se ela terceirizasse. E aí, no momento que ela terceiriza, entre aspas, isso para a Smiles, ela já cumpriu e já repassou isso para uma outra companhia. E aí, isso vai ocorrer quando? Quando você fizer a transferência dos seus pontos na sua conta do banco que você utiliza para o Smiles. Até então, vai ser uma obrigação sua do banco com quem? Com você. Enquanto você não transferir para o programa que você quer em específico, vai ser uma obrigação do seu banco. Diferentemente de quando você tem um cartão da própria Smiles, que a Smiles também tem um cartão de crédito dela. Aí, nesse caso, os pontos já estão vinculados direto à conta do Smiles. Não sei se ficou claro isso. Acho que para mim agora sim. Tá, ok. Mais alguma pergunta em relação a Smiles, aos programas de fidelidade? Aqui eu trouxe, pessoal, para ilustrar a questão da receita reconhecida ao longo do tempo, que no caso é a aplicação do método POC, eu trouxe as demonstrações contábeis da JHSF. O grupo JHSF é o grupo, ele tem vários shoppings, administrador de shopping, ele tem vários empreendimentos, o Hotel Fazano, em São Paulo, salvo engano. Então, assim, é um grupo com atividades empresariais diversas, tá? E aí, como eles trabalham com a questão dos empreendimentos também, empreendimentos imobiliários, tanto que eles têm, ó, venda de imóveis, receita com shopping centers, com hotéis e restaurantes, então percebemos que a atividade dele é bem diversa, tá? E aqui
eu trouxe para vocês as demonstrações deles. Aqui nesse relatório tem um breve histórico sobre a empresa. E o que eu queria mostrar a vocês era o reconhecimento das receitas das unidades imobiliárias. E aqui ele vem falando que normalmente os contratos são vinculados ao INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e com base no CPC 47, esses contratos eles tiveram uma nova normatização justamente em função da receita poder ser reconhecida num período de tempo ou ao longo do tempo. Ao longo do tempo é o caso dessas unidades imobiliárias, conforme satisfação das obrigações de performance ou obrigações de desempenho. E aqui ele vem comentando os 5 passos, né, que o próprio, basicamente nesse primeiro parágrafo, o que é feito é a transcrição, digamos assim, da norma. E aí, posteriormente, ele vem tratando, né, como que está mensurado, como que estão mensuradas essas unidades imobiliárias que não estão concluídas. E em algum momento aqui, ó, ele fala que está utilizando o método POC, que é o método de porcentagem de conclusão da obra, justamente para contabilizar esses contratos de venda de empreendimentos de incorporação imobiliária. E aí ele vem dizendo também como que isso, qual é o impacto que o método POC trouxe para a empresa, né? Então, tudo isso que eu marquei seriam, digamos, pontos interessantes para vocês lerem, mas para vocês irem se acostumando com a linguagem dos relatórios, para vocês, de repente, acharem uma coisa que em algum outro momento acharem outra, e a ideia é que o que a gente vê nos conteúdos, vocês consigam visualizar aqui nos relatórios. Então, percebam já que, por exemplo, em relação a uma unidade que não está concluída, que é reconhecida pelo método POC, e uma unidade que está concluída, existe diferença no reconhecimento da receita. Por quê? A unidade que está concluída, a receita vai ser reconhecida quando na entrega das chaves, ou seja, quando a venda efetivamente for realizada, porque dentro da contabilidade das empresas imobiliárias, no momento que a unidade está concluída, ela vai ser tratada como um estoque. E aí, sendo tratada como um estoque, a receita, ela vai ser reconhecida quando efetivamente houver a transferência para esse cliente mediante a entrega das chaves. E aí também tem a receita com varejo da JHSF. Eu grifei esses pontos só para vocês verem que, de acordo com o tipo de transação, o que está por trás de cada uma dessas situações, eu vou ter um reconhecimento de receita diferente. Por exemplo, no varejo, eu vou reconhecer a receita no momento que eu transfiro a mercadoria para o cliente. Então, é uma receita que ela vai ser, voltando aqui para o início das notas explicativas da JHSF, ela vai ser reconhecida em um momento específico do tempo, que é onde houve a venda. Então, entreguei a mercadoria, cumpri a minha obrigação de desempenho, reconheço a receita. E complementando, eu trouxe também as notas explicativas da Moura do B, que é uma empresa também de construção civil. Todas essas empresas que eu trouxe, elas são empresas listadas na Bolsa, então eu consigo facilmente acessar os seus relatórios. E aí, no caso de contas a receber, no ajuste a valor presente, vocês lembram que na última aula eu falei que as vendas a prazo, quando o efeito do dinheiro ao longo do tempo ele for material, eu devo fazer o ajuste a valor presente. Então, reduzindo a conta de clientes, eu vou ter a PCLD e eu vou ter também o ajuste a valor presente de clientes ou de contas a receber. Eu grifei esse ponto porque, no caso da Moura do B, ela fala que a taxa padrão de desconto é o IPCA. E ela justifica, né, a empresa justifica porque utiliza esse indicador.
porque no caso, a mora do B, entende-se que ela sinaliza, é uma taxa que sinaliza as operações da empresa de longo prazo adequadamente para essa situação, tá? Então, eu só quis mostrar aqui que ela utiliza o IPCA para fins de ajuste a valor presente das suas vendas a prazo. Em relação à venda de imóveis, vocês conseguem, a partir do momento que vocês começam a ler os relatórios, vocês conseguem perceber que eles meio que se repetem, né? Esses 2 primeiros parágrafos já foi falado também lá na JHSF, então tem meio que um padrão, tá? Isso porque, para atendimento das normas contábeis do próprio CPC, tem um item lá de divulgação. Então, todos aqueles elementos que estão lá na divulgação, a empresa precisa tratar em notas explicativas. E, no caso de unidades concluídas, a empresa utiliza o critério, né, reconhece essa venda em um momento específico em que a venda é efetivada. Esse mesmo critério foi aplicado pela JHSF, então não há muito o que ser diferente, entendeu? O que pode ser diferente aqui é uma taxa de desconto para ajuste a valor presente, mas em si, se a unidade está concluída, eu vou reconhecer a receita quando a venda for efetivada. E se, por acaso, a unidade já foi vendida na planta, aí sim eu vou utilizar o método POC. E aí ele vem trazendo também os 5 passos do CPC 47 e vem falando das unidades não concluídas, que são, no caso, as unidades que são vendidas na planta. E ele demonstra que explicita, digamos assim, ele especifica como que vai utilizar o método POC para as unidades que forem vendidas e ainda não estiverem concluídas, tá? E, bem, acho que era isso que eu tinha para comentar. O próximo assunto que nós vamos trabalhar serão os instrumentos financeiros. E aí os instrumentos financeiros, eles, né, de acordo com a definição, isso aqui não é conforme Você vai CPC deixar esse 47. PDF para nós dar uma olhada depois? Sim, já está lá. Pessoal, aqui não é Tá contabilização bom, conforme então. CPC 47 não, viu? Aqui é encaminhamento para instrumentos financeiros. Então, em relação ao encaminhamento para os instrumentos financeiros, que é o nosso próximo assunto, que a videoaula já está disponível para vocês, de acordo com a norma de instrumentos financeiros, o instrumento financeiro, ele gera um ativo financeiro de um lado e um passivo financeiro de outro. Então, o que é ativo financeiro para mim é um passivo financeiro para quem está do outro lado da transação. Nesse momento, nós vamos trabalhar com os ativos financeiros, tá? Posteriormente, nós vamos trabalhar com os passivos financeiros, empréstimos, financiamentos, e, por enquanto, os ativos financeiros. E aí vão entrar, no caso, os instrumentos financeiros classificados pelo custo amortizado, valor justo por meio de resultado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes. É preciso que vocês consigam identificar qual é a diferença entre esses 3 tipos de instrumentos financeiros, que são, no caso, todos eles operações ativas. A empresa tem um valor X e ela decidiu comprar um título. Como que eu vou classificar esse título? Vamos imaginar que é um título do Tesouro. Eu vou classificar como custo amortizado, valor justo por meio de resultado, valor justo por meio de resultado abrangente. Comprei a ação de uma empresa. Não tenho intenção de permanecer com ela. Tenho intenção negocial. Qual vai ser a classificação que eu vou atribuir para esse instrumento financeiro? De acordo com o tipo de classificação que for dada para esse instrumento financeiro, vai ter uma contabilização diferente. E é isso que a videoaula vai mostrar a vocês, ok?
Alguma dúvida, gente? Acho que por enquanto não, professor. Então, não havendo mais, a princípio, nenhuma dúvida, eu encerro a nossa aula de hoje, ok? Ok, professor. Ok, Boa professor. noite, bom final de semana e até segunda. Boa noite.